vídeo vamos falar sobre os capítulos 15 a 18 de 2 Crônicas. E eu quero ressaltar para você o tanto que os profetas são importantes nessa época dos reis. Nós já vimos os nomes de Natã, Aías, Ido, Semaías, Azarias, Hanani. Tem muitos profetas, tem alguns que nem têm nome, são anônimos. Então, no tempo dos reis, havia muitos profetas. Mesmo no reino do norte de Israel, onde havia o pecado de Jeroboão, havia Acabe, havia culto de Baal, mas teve Elias e Eliseu, e teve outros profetas lá. Então, assim, Deus não abandonou seu povo, mesmo quando seu povo o abandonou, ele sempre estava mandando profetas. Tem muitos profetas, a menção de muitos profetas, sempre falando com os reis. E um termo muito interessante, no capítulo 11, no versículo 2, diz: veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. E aqui no 15, versículo 1, fala: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Então, é muito interessante entender isso, que os profetas são pessoas que ouvem de Deus, que Deus fala com eles. Vem a palavra para eles, uma palavra que não é deles, uma palavra que é de Deus para eles. Ou então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. E aí ele falou com Asa, que Asa estava seguindo a Deus e que Deus estava muito contente com isso, e que se buscasse a Deus, ele ia ser achado por eles, mas se o abandonassem, ia ser abandonado por ele. E aí ele ficou animado, e aí ele começou a servir a Deus muito mais, e fez aliança, e versículo 12 do capítulo 15 diz: entraram no pacto de buscar o Senhor Deus de seus pais de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aliás, o autor aqui de Crônicas sempre fala sobre o coração, e fala que teve alguns que seguiram o Senhor, mas não de todo o coração, não de coração perfeito. E às vezes o outro buscou de todo o coração e tal. E aí no versículo 17 do capítulo 15 ele diz: os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Beleza, né? Maravilha. Só que tem um princípio aqui que nós já ressaltamos, que é muito importante, que é em toda a história. Quando Deus abençoa uma pessoa, a pessoa obedece a Deus, tem temor de Deus. Quando uma pessoa recebe a bênção de Deus, essa bênção é perigosa, porque a pessoa se torna orgulhosa. E esse orgulho derruba ela. O orgulho vem antes da queda, fala em Provérbios. O orgulho vem antes da queda. Então Salomão, por exemplo, Salomão, ele demorou, mas na velhice ele ficou distraído, e o sucesso e tudo, e ele deixou a palavra do Senhor e deixou as mulheres afetar o seu coração e levar ele para a idolatria. Já Roboão, com 5 anos, já ficou orgulhoso, forte e deixou o Senhor. E aqui nós vemos Asa, parecido com Salomão, quando ficou mais velho, ele fez muita coisa, foi coração para Deus e foi muito bom e ficou animado com o profeta e tudo, mas quando ele ficou mais velho, o que ele fez? Ele teve um problema bem menor, não era 1 milhão de pessoas, era, acho que o reino de Israel contra ele, alguma coisa. E o que ele fez? Em vez de buscar socorro do Senhor, ele buscou socorro da Síria. E o profeta foi para ele, um outro profeta, não Azarias, agora é Hanani, no versículo 7 do capítulo 16. Ele falou: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele entregou nas mãos. Agora o versículo 9, gente, é uma pérola, é a pérola do autor. E aqui ele conseguiu citar o que o profeta falou com Asa. Ele diz o quê? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Então o profeta repreendeu o rei Asa. Para você repreender um rei, o rei era totalitário, podia matar você, podia torturar você, podia jogar você na cadeia. Natã fez isso com Davi, e Davi acatou, Davi recebeu, Davi se humilhou. Asa tinha, quando o profeta falou com ele que você está bem buscando a Deus e Deus vai te abençoar, ele recebeu a palavra boa, quem não quer receber? Mas aqui, ele pagou Síria, ele pegou o dinheiro da casa de Deus, pegou as coisas e pagou Síria, e aí ficou liberto de Israel. Aí o profeta veio repreender ele e falou assim: por que você não confiou no Senhor? O exército do outro era muito maior, você confiou e Deus te deu vitória. Agora você paga? Você usa a sua própria força?
Deus está com os olhos passando por toda a terra, procurando pessoas para ele ser forte a favor deles. Isso é muito forte. Pensa você mesmo. Pensa você mesmo. Deus está com os olhos sobre você, sobre mim, sobre todas as pessoas na face da terra. Ele está procurando pessoas cujo coração é perfeito para ele ser forte. Deus quer ser forte a nosso favor, mas o nosso coração tem que ser perfeito para com ele. Nós temos que confiar somente nele. E aí o que Asa fez? Ele podia ter se humilhado, pedindo perdão a Deus. Deus ia atender. Não, ele ficou com raiva, indignado, pegou o profeta e lançou ele no tronco, torturou, pôs na cadeia. E depois tratou mal pessoas, oprimiu pessoas do povo. Velho, o rei Asa ficou orgulhoso e deixou de ouvir o profeta. Prendeu o profeta e torturou o povo. E aí o que aconteceu? Depois ele ficou doente e na doença ele não buscou a Deus. Ele disse que ele buscou os médicos. Então, nós precisamos pensar muito. Deus quer que confia nele. E quando a gente apela para recursos naturais e não confia no Senhor, e não ora, e não busca o Senhor, então nós vamos nos dar mal. E isso, infelizmente, foi o que aconteceu com o rei Asa. A pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo, nós vamos responder: por que não devemos nos associar com pessoas que não temem a Deus?